levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia que me trouxe até aqui. Obrigado pelo seu amor, pela tua misericórdia, Pai, que sustentou o teu servo até este dia, para pregar neste dia. Senhor, que seja pregada a sua palavra conforme a tua vontade. Eis aqui o teu vaso, faça-se em mim segundo a tua vontade, apenas a tua vontade, não a minha, não a dos meus irmãos, não a de todos que verão essa pregação pela internet, mas apenas a vontade do Senhor. Portanto, ó Pai, derrama o teu Espírito Santo, que toda oposição maligna seja repreendida no nome de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Todo levante maligno, toda seta maligna, toda cegueira espiritual seja desfeita em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que a tua palavra agora venha brilhar, que o seu nome venha a ser exaltado e que o Senhor venha a ser reconhecido, conhecido. Pai amado, durante este período desta pregação, sou apenas um vaso, coloca em mim a tua água, o teu espírito, o teu fogo, e que venha incendiar, Pai amado, a tua igreja com o fogo do Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias, por favor, amados, na maravilhosa, poderosa palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Essa é a nossa leitura anual atual. Eu só não consigo agora me lembrar de cabeça se nós já terminou 2 Coríntios. Acho que não, né? Ainda não. Amém? Mas essa semana nós lemos esse capítulo e no período difícil da vida, a palavra de Deus é a única coisa que pode falar com você. Aleluia. Toda vez que você estiver realmente passando por algo difícil, não leia livros de autoajuda, não leia outros livros, leia a palavra do Senhor, somente a palavra. Somente a palavra é viva e eficaz. Somente a palavra não volta vazia. Somente a palavra do Senhor é realmente uma espada de 2 gumes que penetra até a alma e divide juntas e medulas. Não há outro livro na face da terra que vá te dar vida, que vá te vivificar como a palavra do Senhor. Somente ela é fonte de vida. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou começar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para que iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós,
para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez o Senhor pela sua palavra com as palmas, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória, 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 glória. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por sua palavra maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, enquanto eu preparava essa pregação, Deus foi me falando tantas coisas, e a palavra de Deus é muito rica. Eu não sei exatamente quantos domingos eu vou levar para pregar esse capítulo inteiro, tá bem? Mas eu gostaria muito de pregá-lo por inteiro hoje. Mas enquanto eu realmente me debrucei sobre o texto, estudando, orando, clamando ao Senhor a misericórdia dele, eu só consegui chegar até o versículo 6. Isso levou muitas horas. Mas é o que Deus tem para nós hoje. O restante do capítulo nós vamos lendo conforme for passando os domingos. Eu espero que talvez o próximo domingo a gente acabe, eu não sei. Tudo depende do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando você vai ler ela e quando você se propõe a realmente escavá-la, é como realmente uma mina. Quanto mais você escava, mais você tira ouro. Irmãos, se você pegar realmente para se propor, assim, se entregar, eu quero conhecer a Bíblia Sagrada, eu quero conhecer o Senhor Jesus, eu quero conhecer Deus. Então, você pega a sua Bíblia, você pega uma Bíblia de estudo, você procura livros que vão explicar esses capítulos, irmãos, você não para, você não consegue parar, isso é maravilhoso, isso é rico, isso é abundante, e a cada frase, a cada linha, você descobre, você se enche do Espírito Santo. Amém? Então, quando você realmente se empenha, assim como a gente se empenha para todas as outras coisas na vida, a gente vai crescer espiritualmente. Nós vamos crescer espiritualmente. Portanto, se empenhe em buscar ao Senhor. Se empenhe, vale a pena. Portanto, antes, eu quero começar aqui com uma pequena e breve introdução. A cidade de Corinto, onde essa carta estava sendo destinada, e onde essa igreja se localizava, ela era realmente composta, irmãos, por uma sociedade decadente, moralmente falando. Era uma sociedade de muitos templos pagãos. A prostituição cultural existia na cidade inteira. Isso era público e notório a todo instante. Isso era uma regra da sociedade de Corinto. Assim como a gente tem aqui o período do carnaval, irmãos, eu não estou sendo exagerado, mas imaginem que em Corinto o carnaval era o ano inteiro. Era o ano inteiro. Imaginem essa cultura de carnaval o ano inteiro. Hoje, lógico, isso daí extrapolou muito mais nos nossos tempos, mas nessa época era mais ou menos isso. Portanto, toda essa decadência nos habitantes tornavam eles inoperantes. Eles eram muito perversos. E somando isso, irmãos, existia um orgulho de um intelectual, filosófico. Corinto era uma cidade muito grande, muito importante, intelectualmente, filosoficamente falando. Era na Grécia. A Grécia é o berço da filosofia ocidental. Tudo que nós fazemos hoje em dia, irmãos, se nós formos realmente traçar uma linha do tempo com relação de onde saiu tal tipo de pensamento, a maioria dos pensamentos do nosso tempo nós vamos parar na Grécia, nos filósofos gregos.
Portanto, eles sabiam que eles tinham uma importância. E tudo isso gerava neles o quê? Orgulho. Eles eram extremamente orgulhosos. Então, imagine uma cidade cheia de pessoas, ou moralmente terríveis, ou filosoficamente, orgulhosamente intragáveis. Porque uma pessoa muito inteligente e orgulhosa é uma pessoa intragável. Intragável. Ela acha que ela é superior a todos e que as pessoas não estão no mesmo nível dela e você não consegue se relacionar. Ou mesmo que seja uma pessoa que muitas vezes ela não é tão orgulhosa como eu já conheci, ela é uma pessoa de uma mente tão, não é brilhante, mas é uma mente que não para de pensar em coisas, né, mais elevadas, etc. Irmão, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas se isolam. Mas é automático, porque as pessoas não conseguem conviver com alguém que eles não têm assunto. Entende? Tanto as pessoas ao redor dela, quanto ela. Eu conheci pessoas muito inteligentes, mas assim, praticamente gênios da nossa época. E sabe o que mais eles tinham? Depressão. Depressão, porque eles não conseguiam, eram homens, mulheres, eles não conseguiam arrumar um companheiro, uma companheira, não conseguiam arrumar ninguém para conseguir dialogar. Porque quando você se casa, quando você tem um relacionamento, a melhor coisa é você poder conversar. É você dialogar, pode às vezes até jogar uma conversa fora, falar de amenidades, não falar nada muito importante. Mas uma pessoa assim, ela só fala daquilo que ela sabe. Por que ela fala daquilo? Por causa do orgulho, que ela quer sempre ser exaltada. Aquilo vira o motivo da vida dela. E agora imagina uma cidade assim. Imagina uma igreja que tinha pessoas que estavam saindo destes diversos vícios para se chegarem a Jesus. Portanto, Paulo, ele conseguiu, pela misericórdia de Deus, plantar uma igreja nessa cidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Inclusive Priscila e Áquila, eles serviram nessa cidade, serviram nessa igreja, para a glória de Deus. Mas, entre a primeira carta de Paulo e a segunda carta, ele fez uma visita a essa igreja. Mas essa visita, ela foi uma lástima, porque o que aconteceu? Desde a primeira carta já existia um espírito de rebelião nessa igreja. Existiam homens que eles não eram ligados ao judaísmo, mas provavelmente eles eram mais ligados ao gnosticismo. E então o que acontecia? Eles traziam realmente uma rebelião, recusando identificar e respeitar o ministério de Paulo. Portanto, irmãos, e quando Paulo visitou essa igreja, trouxe muita tristeza para o coração de Paulo. Muita tristeza. Ele ficou angustiado. Por quê? Porque ele realmente foi concretamente rejeitado por essa igreja. A igreja não quis saber dele. Só volta comigo aqui, no capítulo 2 de 2 Coríntios. O capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Ou seja, irmãos, Paulo ele estava dizendo aqui que ele foi com tristeza, e ele não se alegrava. Por quê? Porque eles não se alegravam de vê-lo. E é muito triste, eu não sei se vocês já fizeram isso, já foram num lugar que vocês não são bem recebidos. É algo horrível. Horrível. É melhor você não ir, é melhor você, se é um compromisso, você não ir, porque não adianta, não flui. Você não desempenha o seu papel, você não desempenha o seu trabalho. E ainda lá no versículo 12, aqui em 2 Coríntios, do capítulo 7, só virem 1 ou 2 páginas da sua Bíblia, capítulo 7, versículo 12 diz assim: Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas porque o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Ou seja, houve um agravo. Alguém fez um agravo a Paulo.
Portanto, 2 Coríntios é uma prova de que a polêmica contra o apóstolo Paulo havia aumentado, da primeira para a segunda. E eram muitas acusações e as críticas contra a sua pessoa, questionavam a integridade de seus motivos, da sua integridade e até de seu apostolado. Tanto é, irmãos, que assim, dizem que, alguns estudiosos dizem que são 4 cartas para a igreja de Corinto. Tá? A primeira se perdeu, depois vem a primeira que a gente tem, depois vem a segunda, que é do capítulo 1 ao capítulo 9, e depois a gente tem a terceira carta, né? Capítulo 1 ao capítulo 9, e depois nós temos a quarta carta, que seria do capítulo 10 ao capítulo 13. Tá bem? Isso é uma suposição, faz sentido. Faz sentido, porque se nós pegamos aqui esta carta e lemos do versículo do capítulo 10 em diante, o tom é totalmente outro. O tom ele é muito mais incisivo, muito mais pesado. O tom de Paulo muda do capítulo 10 em diante. Portanto, no versículo 13 do capítulo 1 diz assim, de 2 Coríntios: porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim os reconhecereis. Ou seja, irmãos, em 2 Coríntios 7, 2, não precisa abrir, porque agora eu vou entrar em muitos versículos, se quiserem também fiquem à vontade. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Ou seja, Paulo ele não estava trabalhando para o próprio proveito na igreja. Ele não buscava a glória para ele não buscava se enriquecer, ele não buscava nada. Portanto, a linguagem de Paulo ela muda de um tom mais severo em 2 Coríntios 10. Por exemplo, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. 2 Coríntios 11, de 13 a 15 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, a oposição a Paulo na igreja era tão grande que eles eram falsos apóstolos, e eles eram realmente transfigurados, eles eram enviados de Satanás, porque eles estavam lutando pela divisão da igreja. Em 2 Coríntios 10, agora você pode abrir comigo que esse texto vai ser um pouquinho longo. 2 Coríntios 10, de 1 a 14, diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma pausa. Ele estava aqui argumentando que as armas dele são espirituais, porque ele estava sendo chamado e acusado de carnal. Era o que estava acontecendo com Paulo. Então aqui ele faz uma defesa incisiva. O próximo versículo: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez. Isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição, não me vergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Ou seja, é o que eles diziam de Paulo. Paulo era muito bom nas palavras, Paulo escrevia muito bem, mas pessoalmente Paulo era fraco. Ah não, ele não tem o Espírito, ele não tem esse poder, entende? E aqui continua: pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes,
tais seremos também por obra, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Uma outra pausa. Estes homens que acusavam Paulo, eles se gloriavam por através dele. Ó, como eu sou santo, ó, como eu sou isso, como eu sou. Agora Paulo, ele vai dizer a mesma coisa que Jesus. Julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo a reta medida. E é o que ele diz, mas conforme a reta medida que nos deu para chegarmos até vós. Ou seja, pela palavra, pelo poder de Deus, aonde Deus nos quer, como Deus nos quer, qual o objetivo de Deus para você, qual o propósito de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre mim, o que a palavra de Deus diz para mim, não o que o outro diz, não o que pensam, não o que acham, mas o que eu sei que é certo, firme e justo. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Porque diziam, 2 Coríntios 10, de 1 a 14, porque diziam para Paulo que ele era fraco, que ele não era ninguém, que ele não era um apóstolo verdadeiro. Portanto, ele se levantou contra esses opositores. Esses opositores, eles eram palestinos da missão de Paulo e da dignidade apostólica. E o que acontece? Eles se juntaram num grupo divergente dentro da igreja de Coríntios e aparentemente gnóstico, e eles lutavam contra o ministério de Paulo. Portanto, estes capítulos de 10 a 13, nós poderíamos agora meditar sobre eles, mas não é o momento. Ele trata com severidade acerca dos seus opositores, do apostolado dele. Ele é muito severo. Embora a situação em Corinto ela já estivesse mais tranquila, aparentemente, mas ainda haviam focos de muita rebeldia contra Paulo. Portanto, essa é uma introdução necessária para nós entendermos o conteúdo dessa carta, o que motivou o apóstolo a escrevê-la. Porque às vezes a gente lê coisas como esse versículo que eu li há pouco, quer ver? A gente sempre usa esse versículo. Cadê ele aqui? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. E a gente usa esse versículo praticamente como um escudo, né? Deus vai me proteger, Deus vai me fortalecer. Mas o contexto aqui era de oposição real ao apóstolo. Era uma oposição física, oposição humana, oposição dentro da igreja. Portanto, ele diz isso combatendo pessoas reais. Infelizmente é essa a verdade. Agora o versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A sinceridade do ministério de Paulo. A sinceridade do ministério dele. Vamos pelas palavras. Vamos entender essas palavras. A palavra misericórdia, no grego, ela é Betesda. Mas Betesda você conhece. Betesda é o tanque onde Jesus curou o paralítico que há 38 anos estava na cama. Outro dia a gente estava conversando e eu falei que era Siloé. Perdão, eu me enganei. É Betesda. Está lá em João capítulo 5. Ou seja, olha só. O que significa Betesda? Casa da bondade ou casa de bondade. Casa de misericórdia. A coragem proveniente da misericórdia de Deus. Portanto, o que acontece é o seguinte, irmãos. O tanque de Betesda estava ligado à misericórdia. Era um local onde as pessoas eram curadas. Mas o mais importante é que nesse contexto aqui, pós-Jesus, esse tanque ele ganha outro maior, profundo significado. E essa palavra ela realmente nos alcança como poder de Deus. Por quê? Porque automaticamente nos remete ao paralítico que há 38 anos ficou naquela cama e foi curado por Jesus. Não foi o anjo, não foi o sacerdote, porque se dependesse do sacerdote era sábado, ele não ia curar. Não, deixa ele aí mesmo. Não, hoje é sábado, não pode. Foi assim que os sacerdotes se opuseram a Jesus. Foi assim que eles encontraram uma brecha para querer acusá-lo na lei. E é esse tipo de legalidade que Jesus combateu. É aquilo que não tem amor. Aquilo que extingue o amor. Aquilo que apaga o amor. Aquilo
que vem como uma legalidade, como um paralelepípedo. Não, o fundamento é esse. Pá, esmaga o amor. Faz pum, esmaga o amor, mata o amor, acaba com o amor. E era isso que Jesus combatia. E Jesus era o próprio amor. Ele é amor. Portanto, quando nós olhamos para essa palavra, nós lembramos de um homem de 30 a 38 anos ficou em cima de uma cama, mas foi curado pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, não da dos homens. Os homens, muito pelo contrário. Se dependesse dos homens, não. É sábado, ele não pode ser curado. E ainda quiseram acusar Jesus de pecar. De pecar porque curou um homem. Quantos de nós, irmãos, na nossa época somos tentados a não pode tal coisa, não pode aquilo, não pode isso é lei, essa é a lei, essa é a doutrina. E aí o que acontece? Não, se houver uma cláusula de exceção, se houver um momento que aquilo não pode ser cumprido para que o amor resplandeça, não, isso daí é indisciplina. Isso é falta de doutrina, isso é falta de obediência ao Senhor. Não, misericórdia quero e não sacrifícios. Portanto, o tanque era conhecido por referência a todas essas curas que envolviam o local. E a gente sabe que foi nesse local em que Jesus, ele curou este homem. Portanto, irmãos, agora outro momento que eu preciso dizer para os irmãos, onde a palavra misericórdia é usada no Antigo Testamento. O maior expoente dessa palavra, onde você conhece essa palavra ligada a Deus e conhece Deus dentro da sua misericórdia, Salmos 136. Não vamos ler ele inteiro, apenas o versículo 1 e o versículo 23. Diz assim o versículo 1: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A ACF traz benignidade. Se eu não me engano, a Almeida Revista Corrigida também vai trazer benignidade. Agora eu não sei a do irmão aqui. Pode procurar, por favor, irmão Valdir. Salmos 136, só me confirme. Mas a palavra benignidade, em muitas outras versões, King James, Almeida Revista Atualizada, traz misericórdia dura para sempre. E é exatamente isso mesmo. Tanto benignidade quanto amor. Aí, ó, tá vendo? A dele ainda é mais diferente, é amor. Mas é o mesmo significado. E o versículo 23 diz assim: que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha só, vamos colocar 2 pontos aqui destes versículos. Louvai ao Senhor, por quê? Por que a gente deve louvar ao Senhor? Porque Ele é bom. Ele é bom. Por que Ele é bom? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E o que é misericórdia? Misericórdia do hebraico hesed. É um substantivo masculino que indica benevolência, benignidade, amor, beneficência. É um aspecto de Deus. É uma das diversas características do caráter intrínseco, forte, insondável, inabalável, imutável. Não muda, não se abala, não se transforma, não é destruído. De Deus. É a verdade, fidelidade, misericórdia, firmeza, justiça, retidão, bondade. Portanto, o Salmo 136, ela é usada, essa palavra misericórdia, 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor do Senhor são eternos. E o salmista deixa claro que a fidelidade de Deus, ela serve como fundamento para os atos do caráter de Deus. Ou seja, Deus, Ele é fiel a Ele mesmo, a tudo que Ele é. Ele não muda. Portanto, realmente é muito maior do que uma simples fonte inesgotável. É uma fonte que nunca seca. A gente tem agora, no nosso tempo, períodos de seca, é natural, isso sempre existiu. Alguns períodos de estiagem são maiores que os outros. Então, um irmão aqui, acho que é do Nordeste, né, irmão? Sabe o que é realmente um rio seco. Um rio que corre água, de repente não corre mais. Uma fonte que jorrava água, por um tempo não jorra, mas depois volta. Agora aqui não, irmãos. Não acaba. Não cessa. Não tem período de estiagem. É inesgotável. É eterno. É inabalável. Pode faltar, por exemplo, se faltar a chuva, não. Ali aquela fonte não falta. Ou seja,
Pode faltar tudo na sua vida, mas a misericórdia de Deus jamais falhará. A misericórdia de Deus está ao seu alcance, está ao seu dispor, está ao meu dispor, está ao dispor da igreja. E a misericórdia de Deus é o fundamento do apostolado de Paulo, é o fundamento onde ele estava ali firmado. E a misericórdia de Deus é pelo amor dele, é por essa misericórdia que ele trouxe ao mundo, entregou ao mundo o seu Filho na cruz. Amém? Portanto, é realmente essa misericórdia para os seus atos, eles estão por trás da benignidade. Portanto, o que Deus espera do seu povo? O que Deus espera de mim, de você? Que a gente imite a misericórdia dele. Ele espera que a gente imite, a gente venha imitar, a gente venha copiar, a gente venha fazer igual todos os atos de bondade, de fidelidade, uns para com os outros e para com os de fora. Especialmente para com aqueles que são mais pobres, fracos, necessitados. Quantas pessoas assim são rejeitadas nas igrejas hoje em dia? Quantas pessoas, infelizmente, elas são contadas pelo quanto elas podem contribuir ou pelo que elas podem fazer, não pelo que elas precisam. Não pelo que elas precisam. Quantas igrejas fecham porque só tem pessoas que não podem mantê-las? Não, irmãos, a igreja ela não precisa de pessoas para manter, ela precisa do Espírito Santo para mantê-la. É o Espírito Santo, é Deus, é a bondade, é a misericórdia. Não somos nós, é Ele. Ele é a razão de tudo para estarmos aqui, é a razão de eu estar aqui pregando para vocês. Essa era a razão de Paulo, e por isso ele não titubeava, por isso ele não se abalava, por isso ele não fraquejava. Portanto, Israel deveria exibir essa bondade e fidelidade. O Salmo 136, ele traz um panorama de como Israel não copiou essa bondade de Deus. Porque ali você tem um panorama de toda a história de Israel, bem breve, acerca de escravidão no Egito, libertação, e quando eles pecaram, quando não tiveram fé no Senhor. Portanto, Israel não merecia essa fidelidade, e eles não mostraram essa fidelidade. Mas o que acontece? Por quê? Porque não eram como Deus. O Salmo diz assim: o que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora, a palavra benignidade, ela também é usada para com relação a Israel. Oséias 6, versículo 4, diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, os irmãos sabem como é. Um dia de sol, um dia que amanhece sol, onde a noite não choveu, onde não houve chuva nos dias anteriores, todas as gramas, as plantas, elas amanhecem com orvalho. Mas assim que o sol bate, esse orvalho evapora. Ele se dissipa assim, ó, bateu o sol, não precisa ficar muito tempo. Ele dissipa, ele se desfaz. O que acontece? Enquanto a misericórdia de Deus dura para sempre, é ali, firme, fiel, para estar conosco em todos os momentos. O homem não. O homem não. Cedo passa. É como um orvalho, é imutável. E é isso que Deus é maravilhoso e é muito melhor, digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a nossa confiança. E é nele que nós devemos depositar, não no homem, não em quem somos, não com quem estamos e nem com quem vamos. É em Deus, apenas em Deus. Embora Deus desejasse essa fidelidade ao seu povo mais do que sacrifícios. Oséias 6,6 diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Portanto, irmãos, Deus buscava pessoas piedosas, que praticassem obras de piedade, de fidelidade, de bondade. O Senhor desejava pessoas que conservassem a lealdade e a responsabilidade do pacto feito com Ele. E desse modo, que Ele pudesse construir a sua comunidade justa, em amor, em fidelidade, misericórdia uns para com os outros. Quando você derrama misericórdia sobre alguém, quando você olha para alguém com benignidade, com bondade, com fidelidade, com amor, sabe quem que essa pessoa vê? Não é você, é Deus, é Jesus. Porque o mundo está tão terrível que ninguém mais confia em ninguém. As pessoas não têm mais relacionamentos. Eu já disse isso e vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. Em nossa época é o tempo onde o amor de muitos se esfriaria.
inclusive o nosso. Portanto, vigie no amor. Vigie, clame a Deus. Deus, me dê mais amor. Retira de mim o egoísmo, retira de mim a avareza, retira de mim o orgulho, todas essas coisas. Todos nós, inclusive as crianças, são tentadas nisso. Eu diria que muito mais elas, porque o caráter delas hoje em dia está muito mais atacado no mundo. Muito pior do que na nossa época aqui dos adultos. Quando o crente, ele é realmente luz, ele também é um canal de bênção e misericórdia. Portanto, através de você e de mim, Deus derrama misericórdia sobre as pessoas ao nosso redor, sobre uns com os outros aqui. Portanto, servir a Deus é manifestar a realidade divina, a realidade do reino dele sobre outras vidas, sobre outras pessoas, sobre todos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E ele se torna maravilhosamente conhecido. Agora aqui no capítulo 4, voltando aqui, ele diz assim ainda, no capítulo 1, versículo 1, perdão. Tendo este ministério. Irmãos, a palavra ministério, agora a gente viu a palavra misericórdia, agora a gente vai voltar nessa palavra ministério. O que significa esse ministério? O que é o ministério? O ministério vem da palavra diáconos, que é correr em função de uma missão. Um atendente, um garçom, a uma mesa ou em outras funções servis, em especial uma referência ao mestre pastor cristão, os ministros servo. Ou seja, Jesus deixou muito claro, aquele que quiser ser o maior é aquele que será o que serve a todos, sem exceção. Não há como não servir. Se você quer realmente louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, esteja disposto a servir. Sirva a Deus, sirva ao próximo, corra em função desta missão. E qual era a missão de Paulo? A missão de Paulo era pregar o Evangelho, que Jesus fosse conhecido e reconhecido. Mas a misericórdia era o fundamento, e Paulo, ele corria em função dessa missão, ele era um servo, ele atendia as pessoas, ele servia as pessoas. E ele diz aqui na palavra que não desfalecemos, que nos foi feita segundo a misericórdia. Ou seja, ele era esse servo por conta da misericórdia. Era um favor imerecido, ele era um perseguidor da igreja, um assassino, um criminoso, um legalista. Portanto, ele era a última pessoa na face da terra, aos olhos até mesmo da igreja da época, que poderia se tornar quem foi. Mas a Deus não é impossível. Portanto, o que ele vai dizer? Que pela misericórdia ele se tornou esse ministro, ele teve esse ministério, e por conta dessa misericórdia ele não desfalece. Desfalecemos é uma junção de duas palavras gregas, ekkakomen. Estar com sua origem ou completamente desanimado, esgotado, exausto, perder a coragem, desfalecer, sem valor, repugnante, ímpio, externamente sem valor. Agora, olha este significado que era muito usado essa palavra: soldado covarde, perverso, mau de coração. Não é qualquer desfalecimento, não é um cansaçozinho físico, não, é uma covardia. E ele dizia: pela misericórdia de Deus, eu sou ministro que eu não sou covarde, eu não me acovardo, eu posso acontecer tudo comigo. Porque depois no versículo 7, no versículo 8 ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas por que ele vai dizer isso? Por conta da misericórdia, que não deixa ele se tornar um soldado covarde. E é isso a característica do verdadeiro ministro de Deus: não ser um soldado covarde. Ou seja, a inabalável benignidade, a misericórdia de Deus, que não muda, ela não diminui, ela não acaba, ela não transforma-se. Imagina, irmãos, a misericórdia que estava sobre Paulo, a misericórdia na vida de Paulo, que fez ele escrever esse versículo, que fez ele ser o que ele era, é a mesma hoje.
É a mesma, está acessível para ti, irmão Valdir, minha esposa Nadine, a todos os irmãos online, a todos aqui, as crianças, está disponível. É a mesma, não muda, não muda. E a mesma coisa, abundantemente. Glória a Deus. Ou seja, ela não acaba, é o motivo pelo qual o ministro é levantado e capacitado por Deus. Por quê? Porque quem é exaltado com todo esse poder é Deus. É louvado seja Deus, é toda a glória para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é algo maravilhoso quando você vê homens frágeis, homens ruins, homens fracos, homens pequenos serem usados grandemente. Se nós olhamos hoje, por exemplo, eu estava vendo a história até comentei, de um pastor famoso, o Hernandes Dias Lopes. Ele passou fome. Ele passou fome. Ele fala, não, eu estudando até o seminário estava passando fome. Agora você vê esse homem hoje, quem o viu antigamente, não esperava que ele chegasse onde chegou. Mas quem é a glória? É de Deus, não é dele. Não foi por força dele. Não foi porque ele era perseverante somente. Não foi. É porque a misericórdia estava sobre ele, confirmando os passos. A misericórdia de Deus abria e fechava portas. A misericórdia de Deus capacita. A misericórdia de Deus transforma. A misericórdia de Deus, ela exalta os humilhados para a glória dele. E desta maneira a pregação do Evangelho tornou-se a razão fundamental da vida de Paulo. Agora imagine, irmãos, algo maravilhoso acontece na sua vida. Algo maravilhoso você descobre. Jesus é o Rei dos Reis, o Salvador de todas as coisas. Amados, isso foi algo tão forte na vida de Paulo. Essa misericórdia foi tão forte, tão palpável como esse púlpito aqui na minha frente, até muito mais eu diria, que isso deu uma coragem tão grande, tão forte a ele. E é dessa mesma maneira que o ministro de Deus hoje tem que ter, e a igreja de Deus tem que ter. Todos nós devemos ter, porque essa palavra ministério ou ministro não está só ligado ao pastor, mas a todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tem uma palavrinha que está sobre todos nós: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Portanto, você também está cheio dessa misericórdia, fundamentado nessa misericórdia. Por mais que você não seja a pessoa que está aqui domingo de manhã à frente desse púlpito, mas você é a pessoa que está com o púlpito onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, você está lá para pregar. Portanto, ele sabia que viver para Cristo não era um simples lucro. Porque existe aquela palavra que diz que viver para Cristo é lucro, o resto é prejuízo, não é? Mas não é qualquer lucro, é o maior lucro de todos. É o maior, é inabalável, é imutável, não diminui. A misericórdia de Deus é maravilhosa, é concreta, é real. Portanto, irmãos, nós não devemos fraquejar. Você não pode fraquejar. Eu não posso me acovardar, você também não. Porque a obra não é nossa, mas é de Deus. E sabe por que a gente muitas vezes se acovarda, fica fraco? Sabe por quê? Porque a gente perde o foco do fundamento. A gente começa a achar que somos nós. Ah, sou eu que faço, eu que aconteço. Não é você, não vem nada de você, não é nada para você, não é nada para ninguém, é para Deus. Aleluia. Somente para Ele. Portanto, se você se manter realmente, você vai entender aquela palavra: não temam o pequenino rebanho. Não temam, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. E o versículo 2 diz assim: antes rejeitamos as coisas. A palavra rejeitamos aqui, a que coisas que ele rejeita? Aquelas que por vergonha se ocultam, ou seja, aquelas que são feitas ocultamente, porque elas são dignas de terem vergonha. O que Paulo está dizendo nesse versículo, em suma, ele está dizendo: eu não usei subterfúgios, eu não usei meios, eu não fiz de maneiras vergonhosas, erradas, ruins, ou até mesmo para agradar a homens que desagradassem a Deus a pregação do Evangelho. Porque é isso que nós vemos hoje. Hoje em dia agora tem essa aberração desse culto pet. O que é isso, irmãos? Perdeu-se a noção do que é um culto. Perdeu-se a noção do culto. Se perder a noção do culto, não tem mais quem adore. Não tem mais adoração. Não tem mais quem pregue. Não tem mais quem creia. Não tem mais quem seja salvo. Mas a palavra rejeitado diz assim: apeipomen,
Falar abertamente com ousadia, expor, declarar, proibir, desistir, renunciar, denota separação, partida, término, inversão. Ou seja, ele realmente se apartou de tudo isso. O que Paulo está dizendo é que todos estes meios malignos, esses meios que não são com a vontade de Deus, ele se separou. Ele tem uma inversão, uma aversão a tudo isso. Ele não se mistura com isso. Ele nunca usou disso. E a palavra vergonha, aiskne, é desgraça, desonestidade, desfiguramento. Ou seja, ele se apartou da desgraça que estes homens faziam. E nós devemos hoje nos apartar da desgraça que muitos fazem. Infelizmente, não existe mais um culto neste mundo. Irmãos, a cada dia que eu vou me colocar nesse púlpito, eu clamo a Deus a misericórdia dele. Porque não é fácil estar aqui. E não é fácil nós estarmos aqui. Porque pensem bem, vocês estão com Deus aqui. Vocês estão diante de Deus. Não porque tem alguém pregando, não porque tem alguém tocando, não porque tem pessoas online. É porque nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra dele é viva. E como ele é um Deus vivo, ele se torna presente aqui. E ele está no meio de nós. Portanto, não é de qualquer maneira que a gente deve fazer o culto, mas com muito temor. Com muito temor. Imaginem, irmãos. Imaginem realmente assim. O que você faria se agora tivesse um fiscal aqui, anotando tudo o que você está fazendo no culto? Sua postura, se você está prestando atenção, se você está cantando, se você está dando glória, e anotando. Ele tem uma prancheta e ele tem lá uma planilha. O que você fez e o que você não fez. O que você fez, você vai merecer um prêmio. O que você não fez, você merece um castigo. Já imaginaram? Já imaginaram? Se tivesse realmente alguém aqui de uns 2 metros de altura, com colete e tudo, escrito fiscal de igreja? É mais ou menos isso que a gente tem que pensar, porque a nossa mente, ela é muito concreta, muito materialista. A gente se esquece que os anjos do Senhor estão aqui. O Senhor Jesus está aqui. Ele está vendo tudo. Ele é o pior. Não como um fiscal. Muito mais profundo. Ele vê o coração e a mente. Ele sabe o que cada um aqui está pensando. Ele sabe aonde a sua mente está divagando. E ele sabe se você está no culto ou não. E se você presta o culto ou não. Portanto, não tem como a gente falsificar diante de Deus. Porque depois aqui no versículo 2 diz assim: não andando com astúcia, nem falsificando. A palavra falsificar é apanhar em armadilha, adulterar, manusear de forma fraudulenta, engano, adulterar, manusear de forma fraudulenta, irmãos. Ou seja, e a palavra astúcia, que é a panorgia, sagacidade, sabedoria ilusória ou falsa, trapaça, sofisma, sutileza. Ou seja, irmãos, ele está dizendo: eu não trapaceio a fim de apanhar com armadilha fraudulenta e enganar as pessoas da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele não fazia isso. E o pregador, a igreja de Deus também não deve fazer isso. Não havia motivos para eles desconfiarem de Paulo. Lembra que no início eu contei sobre a oposição, a rebelião com relação a Paulo? Agora, mediante estes versículos, mediante tudo que nós vemos até agora, qual motivo eles tinham? Qual motivo eles tinham? Eles não tinham motivo nenhum. Não tinham. A menos que fossem os seus corações endurecidos de pedra e suas mentes cauterizadas. Portanto, a fidelidade a Cristo e da palavra é o que realmente vai trazer a igreja para a vontade de Deus ou vai afastá-la. Porque o homem ele não tem, não existe estado neutro com relação à palavra. Não existe. Ou você ama a palavra, ou você ama Jesus e ama estar entre os irmãos, ou você não suporta e se retira. Jeremias 23, de 29 a 32 diz assim: porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor,
que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela dá vida, e a palavra de Deus ela não se pode furtar, não se pode. Se alguém furta a palavra, está indo contra o próprio Deus. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Quando a mesma é pregada com fidelidade, realmente ou as pessoas mudam, elas se retiram. João 6, 66 e 68 diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia! Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus! As palavras de Jesus, elas espantam o cativo. Versículo 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E o 4. Nós, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, Paulo era acusado de que o evangelho dele era encoberto, fraco, ineficaz. E por causa disso, aqueles falsos profetas, mestres, apóstolos, eles se gabavam porque eles chamavam mais a atenção das pessoas. Eles eram mais palatáveis. Aquilo que eles diziam era mais saboroso. Portanto, eles estavam realmente conseguindo muitos mais seguidores. Mas o que acontece é o seguinte, eles se gabavam de terem um ministério aberto, acessível, né? E correto para os ouvintes. O problema real, profundo, é que tipo de evangelho eles pregavam. E o que pregam hoje em dia? Sem confrontos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela corta. Aleluia. E ela corta, irmãos, onde você não gosta. Ela corta para te fazer ser humilhado. Porque muitas vezes a gente fica, eu fui humilhado. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus humilha sim. A palavra de Deus acusa sim. Segundo a reta justiça dela. Portanto, a palavra de Deus, quando for pregada aqui, ela vai te humilhar. Ela vai te doer e ela vai te acusar sim. Mas não é o pregador, é a palavra. Por quê? Porque Deus, Ele quer fazer você novo. Você fazer novo. A gente já... Os irmãos aqui sabem como que é o trabalho manual. Tudo que você vai trabalhar, seja cimento, alvenaria, madeira, pedra, ferro, todas essas coisas. Quando você vai trabalhar e corta, fica rebarba. E como que você tira a rebarba? Limando, lixando, pondo peso, dá trabalho. E sabe o que acontece? A rebarba, se fica, ela corta. Porque às vezes você tem que tirar o pedaço, né, para poder colocar no local lá que você quer usar. Seja um ferro, uma madeira, o que for. Só que muitas vezes fica uma rebarba que atrapalha. E a rebarba de 1 milímetro. Uma vez eu lembro da minha aula de marcenaria. Chegaram e perguntaram, professora, se tiver 1 centímetro errado, vai dar muito problema? Ela, não 1 centímetro, mas 1/10 de milímetro já dá muito errado. Ou seja, é algo 100 vezes menos do que 1 centímetro. É algo minúsculo, algo imperceptível, já dá errado. Portanto, a palavra de Deus, ela corta e ela lima, para não deixar nenhum tipo de rebarba. E isso dói. Dói em mim, dói em você, mas é a tristeza que produz a alegria. É a tristeza que realmente nos revigora. Portanto, por que as igrejas estão lotadas? Porque não dói mais. É apenas afago, é apenas carinho, é apenas prosperidade e é apenas cada vez mais descolação. Portanto, irmãos, o que acontece com esses locais? O que acontece quando a gente vai pregar o verdadeiro evangelho? Quem que se opõe? O diabo. Vocês acham que realmente o diabo vai se opor
a igreja que não prega o verdadeiro evangelho? Não, porque ele se opõe ao verdadeiro evangelho. O diabo interfere na mente dos ouvintes. A palavra que o Deus deste século, a palavra século é aion. Ela refere-se a toda aquela massa de pensamentos, opiniões, máximas, especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações correntes a qualquer época do mundo. E a palavra entendimento, noema, disposição propriamente dita, aquilo que é planejado, pensando. Portanto, o que acontece? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, ou seja, o Deus daquilo tudo que é pensado, da forma pensante agora, essas pessoas planejam segundo a moda, segundo o costume do mundo. Elas não olham mais segundo a palavra de Deus, mas é segundo o mundo. Por que você pinta a igreja de preto? Ah, porque está na moda. É exatamente isso. Os Deus deste século cegou o entendimento. O planejado, o pensamento, o idealizado deles é segundo a ordem do mundo, segundo como eles pensam. É isso, irmãos. E de todas as coisas que se pode fazer na sua vida, a que você mais vai enfrentar oposição é a pregação do Evangelho. Imagina que a única coisa que destrona Satanás de seus tronos nos corações das mentes humanas. É a única. Portanto, toda vez, nem no seu ministério, você pode chegar e falar assim: eu tenho o ministério de pregar nas ruas. Amém. Mas Satanás ele não vai se opor a você pregar nas ruas. Ele vai se opor se você pregar o verdadeiro evangelho na rua, no trabalho, no cemitério, não importa. Num hospital, num banco, num lixão, não importa. Você vai pregar o verdadeiro evangelho, opa, aí ele vai se opor. Ele vai se opor mesmo. Agora a forma, ele não liga. Não liga. Mas ele se opõe ao conteúdo, que é o único que realmente traz vida às pessoas. Portanto, não se apegue como você vai fazer, mas se apegue o que você vai fazer, o que você vai dizer. É o verdadeiro evangelho. E seja perseverante. Seja perseverante, porque o inimigo, ele se levanta com perseverança. Mas nós devemos ser mais perseverantes ainda. Mais perseverantes. E isso esses falsos apóstolos acusavam Paulo de que a culpa era dele. A culpa era dele que as coisas não aumentavam na igreja dele, etc. Mas Paulo, ele pregava a Cristo. Então, irmãos, olha o que diz o versículo 5 e 6 para nós terminarmos. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para que, iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele não apresentava um evangelho que era produto da sua mente, da sua vontade, mas que era originário da glória de Deus. Paulo pregava a Cristo, não costumes, não doutrinas, faça isso, não faça aquilo. Não, ele pregava a Cristo. Crê em Jesus e será salvo tu e sua casa. Tudo que realmente impulsionava, ministrava, dava motivação a Paulo era o próprio Cristo sendo conhecido e aceito e salvando e convertendo pessoas. Apenas diante de Cristo devemos nos prostrar. Toda a humanidade teve muitos líderes, muitos reinos, todos eles passaram, mas o nosso Senhor Jesus, ele permanece. Ele é o mais importante de toda a história. Você não ouve dizer que ele conquistou reinos, que ele conquistou países, mas ele é o Senhor de todos os corações e de todas as mentes. Abra comigo agora, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 25. 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 25.
Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Glória a Deus! E era isso que Paulo pregava. Paulo não pregava mensagens de motivação. Paulo não pregava mensagens que as pessoas se sentissem bem. Paulo pregava Jesus crucificado e Ele ressurreto. E é isso que nós pregamos. É isso que nós vamos pregar. E é isso que nós vamos viver. E aleluia! E é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem dá força, é Deus quem dá todas as coisas. Nós dependemos de Deus e da sua misericórdia. Assim deve ser o ministério e o ministro de Deus. É pela misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, eu vou ter de terminar aqui esta pregação, mas ainda vamos retomar na semana que vem todos esses outros versículos em nome de Jesus. Mas quando eu me deparei com todo esse começo desse capítulo, eu falei, como diz a nossa irmã, é forte, porque a misericórdia de Deus, o poder de Jesus, a centralidade de Jesus, e tudo isso nos dando forças para prosseguir. Nós não desfalecemos. Não desfalecemos. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé para orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, eterno Pai. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Jesus, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor. Obrigado por tudo que Tens feito. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós exaltamos e louvamos o Teu santo nome. E clamamos, ó Deus, fortalece a Tua igreja. Vivifica-nos, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus, para que assim como o apóstolo Paulo, pela sua misericórdia, não sejamos soldados covardes, não sejamos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam, porque pela sua misericórdia, é pelo seu amor, é pela sua benignidade, é por tudo que tu és, e o Senhor é o centro, é o motivo, é a razão, é todo o poder que está sobre nós, para que avancemos e continuemos segundo a tua vontade. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa os exageros, as presenças, as ausências, tudo não. É a Ti, Senhor, é para Ti toda a glória, é para o Senhor todo louvor, toda exaltação, apenas para Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui, louvando e exaltando o Teu santo nome, para todos sempre, para que o Seu nome, o nome de Jesus Cristo, seja conhecido por todos e saibam que só Ele é o único, suficiente, perfeito e eterno Salvador, para todos sempre. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus.